tô tentando gravar esse vídeo já faz um tempão. Hora fica grande demais, hora o celular trava, hora o computador não envia o vídeo, hora aparece um som, o telefone toca. Mas vamos lá, que 9 é o número da sorte. Vai dar certo, agora vai dar certo. Vamos lá. Eu queria falar sobre o primeiro capítulo do livro, que é breve introdução sobre o autismo, tá? Bom, antes de mais nada, eu queria falar que eu não me considero especialista nem com cacife suficiente para definição de autismo de forma clínica e etc. Tal. É apenas uma visão do lado de cá, tá? Uma visão que talvez fique mais fácil para pessoas entenderem do lado de lá, tá? Então eu vou tentar ser rápido, vou tentar não me incomodar com o reflexo que está aparecendo de mim mesmo na lente, até porque eu não consigo me reconhecer bem em imagens, fotografias, o espelho. Isso para mim é complicado, até quando eu passo numa vitrine que eu me olho, eu falo, nossa. Mas vamos lá. Essa introdução, a gente precisa falar que antes de diagnóstico, genética, terapia, acho que tem que se falar de uma coisa mais simples, tá? Que é o seguinte, tem gente que enxerga o mundo, sente as coisas, atravessa a vida de uma forma diferente, tá? Texturas, sons, sentimentos, né? Eles são ou muito aumentados ou simplesmente excluídos, né? E algumas dessas pessoas são consideradas dentro do espectro, o transtorno do espectro autista, o TEA, ou são simplesmente autistas. Mas nomes servem para organizar estante, biblioteca e etc. Nomes não servem para pessoas, né? E porque pessoas são maiores do que nomes, pessoas são mais do que rótulos, mais do que etiquetas, né? E assim, quando a gente fala sobre autismo, a gente fala sobre formas diferentes de perceber as coisas, né? A gente está falando de cérebro que nem sempre segue os mesmos caminhos que o cérebro de vocês seguem, né? Tem chavinhas dentro da minha cabeça, da cabeça da minha filha e de outros autistas que ou não funcionam direito ou funcionam bem demais, mas enfim, né? Então, por isso que a palavra espectro é tão bem aplicada, porque são vários sinais, são várias características e nem todo autista tem todas e nem todo autista tem as mesmas do outro, tá? A minha filha é uma xerox minha em tudo, inclusive no autismo, mas ela tem detalhes que eu não tenho. Eu tenho detalhes que ela não tem dentro do espectro, né? E assim, a palavra espectro é legal porque ela tá ali para lembrar que não tem só um jeito de ser autista, né? Você vai ter pessoas que falam muito, feito eu, tem pessoas que não falam, feito a minha filha, tem pessoas que levam uma vida independente, não é? Eu fui mais ou menos independente até os 50 anos, quando fui laudado. Tem pessoas que precisam de mais suporte, tem gente que não vai no banheiro sozinha, tem pessoas que atingem a adolescência e a vida adulta precisam ser institucionalizadas, precisam ser tiradas de casa e colocadas numa instituição porque elas podem se machucar, elas podem machucar outras pessoas, ou seja, é muito, 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 muito grande, né? Então, assim, e apesar de todas essas diferenças, no fundo, são todos parecidos na questão neurológica, na questão do que nos move, do que nos impede, do que nos magoa, do que nos causa dor, né? Porque tem pessoas que confundem o autismo com falta de fé, com castigo divino, com falta de limite, falta de educação, né? E na verdade não tem nada disso, né? Tem que entender que são diferentes, né?
Uma pessoa que tem uma autonomia, a dor dela, o sofrimento não é menor. Ah, porque você é leve. Leve para quem, cara pálida? Eu tenho cargas que me consomem o dia inteiro, todos os dias, tá? Então, durante muito tempo, o autismo foi confundido com isso, com malcriação, com frieza e, sabe, já tentaram culpar as mães, alguma coisa que você fez na gravidez, tentaram culpar as vacinas, tentaram culpar a falta de fé, espiritualidade, mas nenhuma dessas respostas, elas sobrevivem há muito tempo a uma visão mais justa das coisas, né? E assim, hoje a gente entende que o autismo é uma condição neurológica. É um cérebro que nasceu diferente. Ponto. Não tem cura, não tem ajuste, não tem nada. A gente tenta se ajustar ao mundo de vocês. E quando a gente não consegue, tem terapeutas, tem tratamentos que tentam nos ajudar a enxergar a forma como vocês enxergam o mundo para que a gente faça parte desse mundo, né? Para que a gente não faça como na década de 40, de 50, que eram jogados em manicômios, em hospício, e ali ficava, né? Então, existem muitos fatores genéticos, né, que influem nisso, né? Eu sou autista, minha filha é autista, minha mãe com certeza tem alguma neurodivergência. Na verdade, a família da minha mãe tem umas pessoas bem, como eu vou falar, peculiares, né? Para ficar num termo mais aceitável. E assim, isso é uma coisa interessante porque hoje em dia tem pessoa falando que autismo é modinha, que de repente começou a brotar. Não, 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 ele sempre existiu. Você sempre conheceu alguém lá na sua escola, na classe, que ficava sentada lá no fundo da sala, aquela mulher que era chamada de histérica, aquela pessoa que era chamada, nossa, como você é sensível, essa criança é desobediente. E na verdade não eram outros nomes. Né? Como não era uma coisa muito exacerbada, né? Como tinha um nível de suporte menor, então era considerado excêntrico, meio doido, N coisas. E assim, para nós autistas, o nosso cérebro, ele trabalha de uma forma muito diferente em tudo. Não é só no cheiro, na cor, no som, entendeu? A gente gosta de previsibilidade, a maioria das pessoas gosta de novidade, de mudanças. E autistas gostam de previsibilidade, autistas podem se apegar no interesse só e ficar naquilo ali travado. Eu mesmo tenho hiperfoco em ferramentas, eu tenho hiperfoco em ferrovias, aqui do lado do meu computador tem. Né? E assim, isso não torna ninguém menos humano, tá? Isso apenas faz com que a experiência humana dessas pessoas seja diferente, né? Mais isso. Porque acolher uma pessoa não significa querer curar ela, querer consertar ela, até porque nós não temos cura, né? Acolher tem mais a ver com aprender uma linguagem, aprender uma forma de se comunicar que talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Significa aceitar que existem dores que são silenciosas, que existem dores que só quem está passando por ela consegue sentir. Até porque mesmo para falar sobre aquilo é difícil, entendeu? É difícil para alguém dizer, olha, eu escuto a eletricidade passando nos fios. Como alguém vai falar isso? Entendeu? Como eu ia falar para alguém que, olha, quando o micro-ondas liga, eu acho que eu estou sendo atacado pela... E na verdade era o som, que deixa a gente tão mal que a gente acha que está acontecendo alguma coisa. Então, às vezes, faltam palavras e falta coragem, sobra medo para a gente colocar a nossa dor para fora, o que está nos incomodando. Então, assim, quando a gente fala em acolher, a gente tem que também pensar que o amor, ele tem outras formas de existir. Né? Você acha que vai
ter uma filha, um filho que vai você depositar anseios, aspirações, sonhos e não vai ser. Não vai ser daquela forma, né? E a gente tem que entender que o amor, ele muda, ele tem outras formas de se apresentar. E outra coisa, né? Quando a gente acolhe alguém autista, você tem que estar preparado para acolher pais cansados, avós confusos, irmãos, muitas vezes até revoltados. Por que que depois que meu irmão nasceu eu fui escanteado? Por que que agora as pessoas ficam me falando que eu tenho que cuidar do meu irmão? Eu não vou ter vida? Então, assim, acolher o autista, vai vir um monte de gente junto que precisa de acolhimento. Vão vir muitas perguntas que acho que talvez nem tenham nascido ainda, tá? E esse livro não é para responder perguntas, né? Esse livro é para justamente surgir outras perguntas para que se possa falar mais sobre isso, né? Até porque eu dividi o livro em vários capítulos e cada capítulo eu sempre faço algumas perguntas para refletir ao final de cada capítulo. Eu tento falar com o autista ao final de cada capítulo e tiro a conclusão que me cabe do lado de cá, né? Com a lente que eu uso do lado de cá para tentar explicar para as pessoas como é que, um pouco de como funciona do lado de cá. Então, assim, muitas vezes quando a gente escuta a palavra autismo, a gente pensa em filmes, em séries, onde as pessoas são super capazes e etc e tal. E não. Ninguém representa o espectro da forma completa, inteira, né? Acho que antes de a gente tentar julgar, ensinar, até mesmo ajudar, eu acho que a pergunta mais simples que tem que ser feita é: o que eu conheço da experiência daquela pessoa, da família daquela pessoa? O que é que eu sei do que eles estão passando? Como é que eu vou julgar a criança que está se jogando no chão por causa de uma crise e os pais já não estão nem mais aguentando lidar com aquilo? Então, assim, antes de julgar, antes de fazer, inclusive, perguntas em silêncio, é bom você pensar, né? Qual a carga emocional que aquela pessoa e as pessoas ao redor dela estão trazendo, estão vivendo, né? E assim, porque nem toda ausência de contato visual é indiferença, nem toda crise é birra, nem todo silêncio é solidão, entendeu? E muitas vezes o autista está tentando justamente participar do mundo de vocês. Quantas vezes eu já não me peguei sofrendo, fazendo coisas que não me faziam bem porque eu queria ser aceito, eu queria participar do mundo de vocês. E isso muito antes de ter um diagnóstico. Eu sabia que eu estava alguns centímetros, metros ou quilômetros fora do trilho normal. E assim, se você é autista e está escutando isso, se você vai ler essa parte do livro, você tem que entender que você não precisa merecer acolhimento. Você não precisa treinar para ser outra pessoa, para merecer respeito. Tá? O nosso jeito de perceber o mundo é muito complicado, ele pode ser doloroso, ele pode ser solitário, ele pode trazer muitos desencontros, mas ele não diminui o valor de uma pessoa autista. Nós não somos um erro esperando uma correção. Nós não somos um caminho que se perdeu e precisa ser consertado. A gente, todos nós autistas, assim como o resto do mundo, somos pessoas esperando compreensão. Então, se você é autista, você não precisa se adequar. Você precisa entender que todos precisam se adequar. Que você não precisa disso para
merecer acolhimento, né? E a conclusão, né, que eu chego ao final dessa explicação rasa, simples sobre o autismo, né? Porque eu não sou neurologista, eu não sou psiquiatra, eu não sou terapeuta, então é a minha visão, é a minha lente de mundo sobre o tema. É que falar de autismo não é só sobre diagnósticos e terapias, é sobre encontros, é sobre escutas, é sobre formas de comunicar. E sempre, em todas as relações humanas, é sobre amar, é sobre descobrir que o amor, ele tem muitos caminhos, ele tem muitas formas de existir. E ao longo desse livro a gente vai falar de ciência, de direitos, rotinas, fé, né? Mas acho que tudo talvez possa ser resumido, talvez, numa forma bem simples, que é quando você compreende alguém, quando você aceita que você possa compreender algo tão diferente, quando você compreende alguém, você transforma muito mais essa pessoa do que quando você tenta mudar ele. A transformação pode ocorrer. A evolução pode ocorrer, mas ela vem pela compreensão. Ela vem de você entender as nossas limitações, de entender as limitações dos outros, de entender que é o amor, é a compreensão que vai fazer alguém mudar, não uma correção, não um julgamento. Tá bom? Abraço.